Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Olá! 7 a cada 10 brasileiros não fazem atividades voltadas à prevenção. Em outra pesquisa, a gente tem o dado de que 37% dos brasileiros acima dos 50 anos sofrem com algum tipo de doença crônica. Esses números dão para nós um panorama preocupante sobre a saúde do brasileiro. E é bem evidente a importância de a gente falar, claro, sobre a prevenção. Meu nome é Luísa, eu sou jornalista e você está assistindo ou ouvindo o podcast Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. E para falarmos mais sobre esse cenário e sobre o papel da medicina familiar na vida das pessoas, eu trouxe aqui alguns profissionais de saúde com uma trajetória profissional admirável. Quem está nos acompanhando hoje, então, é o Dr. Ademar Paes Júnior. Dr. Ademar é presidente da Unimed Grande Florianópolis, médico radiologista e empresário do ramo da tecnologia. Muito prazer, doutor, em recebê-lo aqui hoje. Obrigado, é um prazer, uma satisfação estar conversando aqui no podcast. Em seguida, a gente tem também o convidado Dr. Marcelo Alberton, que atua na medicina preventiva e social há mais de 10 anos, além de a medicina preventiva e corporativa, né? Ele é responsável técnico da Atenção Personalizada à Saúde, a APS, cirurgião geral e com mestrado em Gestão e Tecnologia e Inovação na Saúde. Tudo certo, doutor? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Então, hoje a gente quer conversar realmente sobre como a medicina preventiva ela vem ocupando esse espaço tão importante na saúde do brasileiro. Mas é claro que a gente tem dados ali que comprovam que a gente está num cenário um tanto quanto preocupante, né? Os números, eles são preocupantes, obviamente, e eles indicam que a gente precisa seguir um caminho. E é por isso que eu quero conversar aqui hoje com vocês como que a gente pode seguir esse processo para falar mais sobre prevenção, sobre cuidado, sobre saúde. Então eu inicio com a minha primeira pergunta. O que diferencia a saúde preventiva da saúde tradicional? Como bem foi iniciado ali dos números, a gente vê uma pressão muito forte na sociedade de doenças crônicas, né? Com o envelhecimento da população, a gente vê o número de doenças crônicas, que é diabetes, pressão alta, a obesidade, doenças renais crônicas, que ela vem aumentando o número. E o nosso sistema ele foi formado, acostumado com outros tipos de doenças, traumas, infecções. Então é mais comum a gente estar mais preparado dentro de hospitais para tratar causas agudas, que vem uma medicina mais de urgência, e a nossa medicina é muito desenvolvida, a gente tem bastante investimento e bastantes cérebros bastante destacados na medicina para atender o agudo. E a medicina preventiva ela já vem para atuar em evitar que essas causas agudas aconteçam. Ela vem para atuar nas doenças crônicas, que é onde ela é mais passível de prevenção. E diferentemente da medicina aguda, ela necessita de um cuidado mais continuado, avaliar risco e fazer um cuidado mais continuado, que é um pouco diferente de tu tratar um infarto, que é uma condição que é rápido, né? E aí a cardiologia, a superespecialização, ela é muito necessária para a gente fazer esse tratamento. O tratamento preventivo, ele é mais continuado, a saúde ela é construída no dia a dia. Acho que é basicamente essa um pouco da diferença. E tem também uma intersecção, né, Marcelo, muito forte com o comportamento das pessoas, né? Então, a medicina, ela tem uma intersecção forte no espectro do comportamento, dos hábitos, né? Então, o médico, ele sai daquele papel que é extremamente, como foi falado, extremamente relevante, né, de tratar uma situação, né, de tirar a pessoa de um risco de vida, né, e sim ir trabalhando comportamentos, né. Então hoje, por exemplo, se você for comparar, né, pegando o exemplo de um infarto agudo do miocárdio, né, a probabilidade de uma pessoa ir a óbito por esta condição nos dias de hoje, ela é muito, muito menor
do que era há 20, 30 anos, né? Houve muitas evoluções no atendimento intra-hospitalar, né? Tecnologias, medicamentos, equipamentos, né? Mas ainda tem um desafio muito grande da sociedade, isso envolve muito o comportamento e o controle dos hábitos e dos fatores de risco, que é como a gente tem que fazer para ele não chegar lá no hospital naquela situação, né? E eu acho que isso tem muito a ver, né, Marcelo? A gente criar estratégias, né, para que a pessoa, né, não se coloque naquela situação. E aí a gente está falando de fatores de risco como diabetes, colesterol, hipertensão, tabagismo, alimentação, sono e tantos outros, né, que até a gente brinca, né, a própria Unimed, ela tinha um slogan, né, que era assim: fique tranquilo, aqui tem Unimed, né? Ou seja, fique tranquilo, se você tiver um infarto, aqui tem Unimed, tem um hospital para você. E a gente mudou, agora a gente está falando viver saudável, este é o plano. Por quê? A gente quer cultivar o bom hábito. De manhã a pessoa tem que acordar não pensando em que médico ela vai, em que exame ela vai fazer. Ela tem que acordar pensando que bom hábito eu vou cultivar, né, que fator de risco eu vou retirar da minha vida. Levando em conta uma pessoa leiga, né, falando realmente sobre esse atendimento familiar, né, esse atendimento que eu acredito que é uma ideia da prevenção. Como que a gente aborda esse novo paciente? Para que a gente tenha instaurado nessas pessoas que já vêm com essa ideia realmente de que a saúde está lá para quando a gente precisar e não elaborando um plano de vida saudável. Como que a gente aborda esse paciente? O médico de família tem um papel, aliás, tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, no sistema de saúde, como ele tem um olhar mais abrangente e generalista, ele consegue coordenar o cuidado. Então, sistemas mais avançados têm uma medicina de família como porta de entrada, como bastante atuante para avaliar risco e coordenar esse cuidado. E o segundo ponto que tu perguntaste com relação a esse hábito, o médico de família também, ele aborda um pouco mais o ambiente socioeconômico, sociocultural do indivíduo, e faz com que a gente consiga ter uma assertividade maior em conseguir mudar de hábito. Porque saber que tem que comer bem, fazer atividade física, eu acho que todo mundo sabe. Mas como fazer isso, quanto mais centralizado no indivíduo, de forma personalizada, é mais assertivo esse tratamento, né? Não que o especialista não saiba, bons especialistas sabem e praticam. Mas o médico de família, ele tem no currículo, normalmente, né, as escolas eles têm um cuidado maior em fazer um treinamento desse cuidado no indivíduo. E não é à toa que a Unimed tem uma área que é a APS, que é a Atenção Personalizada à Saúde, que visa dar acesso a médicos com esse perfil e com cuidado de ver o perfil sociocultural, né, para que a gente consiga auxiliar esses indivíduos a ter mais hábitos. E voltando no gancho que o doutor Ademar muito bem trouxe de hábitos, né, a importância de hábitos nesse contexto de doença crônica, os melhores estudos de medicina preventiva, com grandes populações, estudos internacionais, eles mostram que o hábito é mais da metade dos fatores que a gente consegue mudar na evolução dessa doença crônica. Pelo nosso sistema de saúde, pela nossa cultura, de às vezes dificuldade de acesso, a gente tende a pensar que prevenção de doença é fazer exame ou é fazer uma prevenção. É também, mas o hábito é muito mais importante do que esse acesso ao exame quando a gente fala de medicina preventiva. E esse é o principal desafio, a gente realmente chegar nesse paciente e entender que ele precisa criar um hábito. Acho que por parte de vocês, esse é o principal desafio dentro da medicina preventiva? Tem vários. Mas acho que os desafios, claro, eu acredito muito na educação, não só na educação do paciente, que para mim está no centro do cuidado, mas a educação de todo o sistema de saúde, com incentivos adequados para que a gente consiga ter, como uma sociedade, melhores hábitos, para conter o avanço das doenças crônicas que os números às vezes assustam. Então, por isso que eu vejo a importância de a gente trazer técnicas de prevenção, né, que aí é mudar um pouco desse cuidado mais pontual, agudo,
para um cuidado continuado, monitorado, respeitando a individualidade de cada indivíduo, para a gente conseguir lidar com esses desafios. E quando a gente está falando bastante sobre família, sobre o ambiente familiar, e quando a gente fala na saúde corporativa, na empresa, como que a gente contata esse novo perfil? A saúde corporativa é uma maneira, né, é um programa muito interessante que a gente vem trabalhando e reformulando, que é trazer a empresa, que basicamente é o principal pagador do plano de saúde, que consegue disponibilizar para mais indivíduos, né, no Brasil todo. Acho que é a principal fonte pagadora da saúde suplementar, dos planos de saúde. É trazer essa fonte pagadora para entender a prevenção e participar dos programas que incentivam a melhores hábitos. Acho que de uma forma mais simples, trazê-los a participar dessa mudança de cultura de gestão. Uma coisa que é super interessante é que essa integração do plano de saúde com a empresa é um elo fundamental, né? Mas é um dos elos de um ecossistema muito maior, né? A gente tem a empresa, né, no caso da saúde. Aliás, as empresas têm um papel muito importante, não só na saúde suplementar, tem um papel também importante no próprio SUS, né, porque a própria geração de tributos, né, que ajuda a financiar, né, a maior parte do sistema de saúde, que o SUS é gerido pelo governo, mas é financiado pelos impostos, né, que é do ambiente produtivo, né. E as empresas na saúde suplementar representam 82% a 83%, né, dos planos de saúde, né? Hoje, apenas aí 17%, 18% são planos comprados pela pessoa física, né? O restante são empresas. E a gente tem outros elementos, o próprio plano, mas aí a gente tem toda a rede prestadora, a gente tem a cadeia de fornecedores, né, indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, ambiente de empresas de tecnologia, saúde e conservação, serviços financeiros, logística especializada. Essa visão de ecossistema é muito importante para a gente trabalhar e ter melhores resultados para o todo, né? E tem uma camada que acelerou muito essa capacidade de integração, que foi o desenvolvimento nos últimos anos de tecnologia, né? Então hoje a gente tem tecnologias de informação e de comunicação que aceleraram muito isso. Então, quando você vai fazer um estudo populacional e você tem os dados daquela população disponíveis para você estudar, para você analisar, para você processar, e a gente vem vendo um crescimento muito grande no desenvolvimento dessas análises, né? A gente teve a IA, né, que está chegando aí com força, né, quando você tem os dados estruturados, está permitindo que a gente consiga ter visões que a gente não tinha, e que a gente possa tomar algumas decisões mais assertivas, né, com resultados melhores, né, Marcelo? Marcelo também, eu sei que é um militante do ambiente de tecnologia, né, e como é que você vê isso, Marcelo? Eu diria que é um dos desafios, né, é trazer mais dados acessíveis, né, dados que geram um conhecimento e ações práticas para assistência. Eu acho que a tecnologia tem ajudado muito nisso, né? A gente tinha há pouco tempo atrás um dado muito feio de que a gente desperdiçava 80% das informações relevantes numa ocasião de cuidado de saúde, né? Num procedimento, numa consulta médica. E hoje a gente tem tecnologia que ajuda muito essa captação de informação. E eu acredito que quanto mais dados organizados, a gente toma melhores decisões. Tem falando em tecnologia, né, a gente está ouvindo muito falar, né, todo mundo que está nos ouvindo deve estar sempre escutando muito sobre inteligência artificial, né, mas a inteligência artificial, ela é um conjunto, ela forma um conjunto de ferramentas de processamento, né? Se a gente não tiver a estruturação, a organização dos dados, né, e a interoperabilidade dessas informações de uma maneira estruturada, a gente não vai conseguir extrair da inteligência artificial os melhores, né, resultados. E eu vejo uma grande oportunidade para Florianópolis, para a Grande Florianópolis,
até pelo fato de ela estar num ambiente muito fértil para a tecnologia, né? O ecossistema de tecnologia de Florianópolis é muito forte, né? Então, se a gente conseguir achar um caminho onde a gente consiga interagir mais com esse ambiente, eu acho que as pessoas, né, os nossos pacientes, né, vão ter muito benefício dessa integração, né? Quando a gente fala em tecnologia, eu acho que uma das primeiras coisas que eu me colocando como leiga, né? Diz assim, meu Deus, eu vou procurar alguma coisa, eu vou botar no chat GPT. Eu acho que esse também é um grande desafio, além de introduzir hábitos saudáveis. Eu acho que, e eu queria saber de vocês, doutores, como que essa tecnologia, ela trabalha a favor e muitas vezes até um pouco contra, né? Como que isso está sendo vivenciado na saúde suplementar? Como um todo, desde a assistência até para a gestão, eu acho que a inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas novas são ferramentas. E se bem utilizadas com técnicas, né, essa inteligência artificial generativa, né, o ChatGPT, que popularizou bastante, ela é fantástica em organizar a informação. A gente não consegue tomar decisões baseadas nela. Sempre tem que ter um olhar humano de quem domina aquele tema para revisar aquela informação organizada. Então, assim, ele acelera a informação para ficar mais acessível para as pessoas. Eu consigo escrever mais fácil, eu consigo redigir um documento para o paciente conseguir entender melhor, ou para organizar para uma empresa entender melhor, mas ele tem que ser sempre revisado. Então, é uma ferramenta que tem que ter técnica para ser utilizada com segurança. E com relação à tecnologia e Santa Catarina, eu acredito muito no nosso potencial aqui, porque a gente tem uma saúde que tem ótimos números, a gente tem uma medicina que dá muito orgulho do que a gente faz aqui, produz aqui, e para a saúde eu acho que é uma combinação que pode resolver muitos problemas de saúde. A gente pode ser muito exemplo, pode guiar algumas transformações culturais se a gente conseguir utilizar bem a tecnologia para resolver os problemas de saúde. Então, eu acho que a gente está num ambiente muito propício para trazer soluções. Eu acho que essa conversa realmente de tecnologia, de inovação, pelo menos para mim, a gente pôde até dar um start na época da pandemia com a telemedicina, que foi algo que, para muitas pessoas, eu tenho certeza, que estão nos ouvindo ou nos vendo nesse momento, foi o primeiro passo da medicina e da tecnologia. Como isso se engloba realmente na facilidade do atendimento? Eu acredito que a telemedicina, ela veio como um avanço, e eu queria saber de vocês realmente como lidar com esse medo entre trazer a telemedicina como um ponto e também como conversar com esse novo paciente que está sendo introduzido, né, nessa telemedicina. Querendo ou não, a gente trabalha também com pessoas mais idosas, né? Como que é esse desafio de introduzir essas novas tecnologias? Teve a telemedicina, ela já, mesmo no período pré-pandemia, ela já vinha se fortalecendo, né? A gente tem, por exemplo, teleradiologia, né? Os laudos, né, já eram realizados remotamente, haviam envios de imagens, né, interpretação de eletrocardiograma já por via digital. Mas o que a pandemia trouxe foi, assim, de inovação, foi a teleconsulta mesmo. A consulta médica por vídeo se popularizou durante a pandemia. Mas, na verdade, a pandemia não foi só a teleconsulta, né? Você vê que crianças foram alfabetizadas durante a pandemia, né, por meio digital, né? Reuniões das mais variadas. Quem aqui não fez inúmeras reuniões? Aliás, a frase do mais comum das pessoas na pandemia é: você está me ouvindo? Era o mais típico, né? Então, essa cultura de você falar remotamente por meio digital se disseminou, né? E a teleconsulta passou a ser uma opção. Mas aí vem uma questão importante, tá? Quando você está falando de uma doença infecciosa, aguda, que tem começo, meio e fim, né? A resolutividade da teleconsulta, ela é maior, né?
do que você ter, por exemplo, um problema crônico ou uma complicação de uma condição pré-existente, né? Então a telemedicina e a teleconsulta, ela precisa estar dentro de um ecossistema de assistência, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Para ela ser realmente eficiente, você extrair o melhor, né, ela tem que estar integrada dentro de todo um conjunto de integração, né, onde você tenha um pronto-socorro, eventualmente, um hospital, né, um exame complementar, né, à disposição, né, para que você dê essa continuidade, né? E um ponto assim que eu vejo que ficou bastante claro, né? Havia no pré-pandemia ainda um certo preconceito de alguns profissionais médicos, né, por um potencial, vamos chamar uma inferioridade na relação humana, né, que é uma consulta presencial em relação a uma consulta por vídeo, né, a frieza do vídeo ali do equipamento, né, mas é muito mais, vamos dizer assim, acolhedor. Você rapidamente atender uma dificuldade, você tem que fazer aquela pessoa esperar, às vezes, semanas para conseguir uma consulta presencial, né? Então tem os dois lados, né? Eu vejo como um grande avanço, a gente só tem que saber utilizar da melhor maneira possível. Afinal, um não exclui o outro, né, doutor? Isso eu concordo que a telemedicina, ela veio um avanço gigante. A pandemia deixou claro essa questão cultural que a saúde tem de ser mais regulamentada, de não permitir erros, e isso para a inovação, ela atrasa a inovação, né? Você não permitir erro na inovação é um atraso importante. Mas acho que foi um grande aprendizado para todo mundo, para a sociedade, para os órgãos reguladores, de que a gente precisa, com responsabilidade, avançar em certas áreas. Que a gente tem um temor de erro, sim, mas também tem benefícios que, se a gente deixar de aumentar esse acesso, eu também trago problemas. E eu acho que serviu para a gente evoluir e conseguir. Hoje a gente tem iniciativas, né, de tentar garantir espaços onde a regulamentação ela é mais permissiva para tentar uma inovação, sempre com responsabilidade, mas permitindo avançar um pouco mais, permitir um pouco mais o erro responsável para a gente avançar nas inovações. Perfeito, eu acho que também a gente já consegue mitigar um pouco aquele paciente que não preciso ir no médico, né? Porque a tecnologia, ela traz essa possibilidade de a gente ter um acesso mais rápido, como bem o doutor Ademar falou. E eu acho que a pergunta principal seria: como que a Unimed está se destacando nesse sentido, nesse contato com tecnologia, inovação e a saúde suplementar? Nos últimos 10 anos que eu estou na medicina preventiva, eu pude acompanhar uma infinidade de iniciativas de inovação na Unimed, e a teleconsulta foi uma delas, né, na pandemia, para dar conta, né, daquele momento, mas até hoje eu vejo inovação por várias áreas lá, desde na melhoria da gestão, na melhoria do acesso dos pacientes, na teleconsulta, tanto para atendimentos de emergência, para aumentar o acesso a quem está mais à distância, quanto para os pacientes crônicos, onde na APS a gente tenta fazer um cuidado mais continuado, utilizando essas tecnologias, e essa questão do dado, né, de a gente conseguir medir o risco. Para a medicina preventiva é muito importante a gente analisar o risco. Como o doutor Ademar comentou antes, né? Antes a operadora de saúde ela só oferecia a rede. Hoje a gente já passa a ter um papel de avaliar a população, as vidas que estão na carteira. Qual é o risco? Qual é a necessidade de cuidado que a gente está? Está adequado o risco ao cuidado? Esse é um papel que a tecnologia ajuda muito a fazer esse trabalho. E o que a gente fez no último ano, principalmente, foi criar uma convergência dessas múltiplas iniciativas que estavam, de certa forma, ainda fragmentadas dentro de um conceito unificado que é a cooperativa digital, né? O que a gente está fazendo? Basicamente, nós estamos reunindo as informações dos diversos sistemas
portal do cooperado, o portal do paciente, o app de atendimento, de autorização, o portal empresa, os dados de resultados de exames, dados de prontuários, dentro de um ambiente que a gente consiga realmente enxergar essas informações e processá-las de uma maneira adequada, né? A gente vem evoluindo muito nesses últimos tempos. Dentro da teleconsulta, a gente vem identificando alguns gargalos, né? Porque, por exemplo, você pode falar, por exemplo, que uma teleconsulta tem 80%, 90% de resolutividade, né? Qual que é o conceito de resolutividade? É não encaminhar. Mas a gente não tinha ainda informação se esse paciente que fez a teleconsulta, ele não foi fisicamente depois porque ficou insatisfeito com o resultado. Então a gente está estudando isso agora também, né, para a gente identificar, poxa, vamos ver, será que essa resolutividade está assim? Inclusive tem pacientes que vão num pronto-socorro, tem alta e depois vão em outro pronto-socorro buscar novamente atendimento e não era para ser atendido em nenhuma das duas vezes, era para ter sido feito um atendimento ambulatorial rotineiro, né? Então tem muitos desafios ainda, né, para a gente crescer. Por exemplo, pacientes que estão dentro de um acompanhamento ambulatorial, né, a gente conseguir fazer com que eles façam mais consultas, né, e tenham acompanhamento por mais tempo, né? A gente via às vezes pacientes que faziam uma única consulta, né, e daí não voltavam, né? Então todas essas etapas, né, a gente está melhorando. E a gente, agora nesse último ano, né, nós conseguimos trazer algo que a Unimed não tinha feito ainda, que é um relacionamento em saúde corporativa mais intensivo, né? Porque, como a gente já falou, as empresas, elas representam um percentual muito alto, né, dentro da carteira, né, da Unimed. E às vezes o paciente, né, o nosso beneficiário, ele tem uma facilidade de comunicação maior dentro da própria empresa do que através do seu plano de saúde. Às vezes o plano de saúde ele nem lembra, mas a empresa ele tem todo dia, né? Então a gente está buscando essa parceria, buscando esse trabalho em conjunto, né? E o Dr. Marcelo está coordenando, né, esse trabalho para que a gente dê mais transparência, dê mais projetos, mais ações coordenadas junto com a saúde ocupacional, junto com o ambulatório dentro da empresa, muitas vezes levando, né, o Marcelo pode até falar um pouco mais disso, levando médicos, né, enfermeiros para dentro da empresa, para que a gente possa ajudar nessa estratégia de não deixar ele ficar doente, né? Ou se ele tem doença crônica, não piorar, né, Marcelo? E acho que casa muito até com a nossa legislação trabalhista, né? A parte de medicina ocupacional, que muitas empresas têm de uma forma bem desenvolvida. E a ideia é fazer isso de forma sinérgica, a gente atuar em conjunto, né? Ao identificar um indivíduo de alto risco, por que a gente não pode traçar ações conjuntas para fazer essa prevenção? E já está, às vezes, muito na parte do dia a dia da empresa, acompanhar esse paciente por um risco ocupacional, a gente somar a nossa expertise dos riscos mapeados do plano de saúde, a gente em conjunto consegue ser muito mais efetivo e eficiente em melhorar esses hábitos, em proporcionar um ambiente mais saudável para esse indivíduo conseguir viver melhor e também consumir menos esse recurso tão valioso que é o recurso da saúde, né, e que muitas vezes acaba, de uma forma fragmentada, acaba sendo desperdiçado. Então esse trabalho a gente chama a empresa para atuar em conjunto numa saúde mais eficiente. E eu acho legal a gente falar sobre empresa também, porque eu acredito que principalmente donos de negócio, né, precisam entender da importância da saúde suplementar justamente não só na retenção de talentos, mas também na possibilidade de ter funcionários saudáveis, né? O hábito de saúde, além de manter, né, os doutores podem falar até melhor do que eu, mas de manter esse funcionário ativo, bem e entregando, obviamente. Produtivo, né? Produtivo, exato. Então, dentro da saúde corporativa, falando um pouco de dados, como a gente estava conversando, isso para a empresa é muito benéfico, né? Muito. E tem um projeto que agora
agora está sendo desenvolvido dentro dessa linha, que são os projetos de coordenação de cuidado, onde você tem, às vezes, um paciente que tem uma doença importante, tem, às vezes, uma cirurgia importante, você ajudar esse paciente a fazer a navegação adequada dentro do sistema. Porque o sistema ele é complexo. Né? Você tem o laboratório, tem o clínico, aí você tem o cardiologista que vai avaliar o risco cardiológico, tem o anestesista que vai fazer anestesia, tem o cirurgião, né? Aí às vezes algumas cirurgias mais complexas envolvem mais um tipo, né? Mais de uma especialidade cirúrgica, né? E a gente percebe que às vezes o paciente ele fica um pouco perdido dentro desse ambiente. E esse projeto, né, de navegação, né, a gente chama de navegação porque ele vai, né, navegando no sistema, né? Mas assim, identificando uma jornada e explicando para ele, olha, a jornada ideal para você fazer é essa, então vamos te ajudar a seguir aquela jornada, né, para que você tenha o melhor resultado possível diante desse cenário, né, que está vendo. E as empresas, elas têm sendo, pelo menos nos projetos que a gente está começando agora, têm sido muito parceiras nisso, e os dados já estão mostrando os ganhos que a gente vem tendo com isso, né? Porque existem o custo de saúde, né, do plano de saúde. Hoje ele já não é mais um custo isolado, né? Imagine assim, imagine uma empresa em 2026, né, em que você tem todo mundo dentro das empresas trabalha com algum sistema de computador, né, tem uma complexidade de processo, as empresas estão mais exigentes, tem mais regras, né, e você leva um tempo para você treinar um colaborador para ele se adaptar a todas essas regras, esses conhecimentos, esses funcionamentos, né? Imagina você ter uma condição de saúde que às vezes, se ela não for bem levada, né, não for bem cuidada, pode afastar esse colaborador, né, para a empresa. O custo do afastamento, eu não vou nem entrar na questão dos tributos, das taxas, tributos indiretos, como a gente tem lá o FAP, a gente tem seguro, só o custo, né, de você ter que treinar uma outra pessoa, né, a perda de rendimento que um determinado setor tem pela ausência de uma pessoa, né, quem aqui trabalha em empresa sabe toda a diferença que faz e a sobrecarga que gera quando um bom profissional sai. Aliás, às vezes ele sai de férias e a gente já sente, né? Imagina quando ele sai por um outro problema, que às vezes a gente não sabe nem quando ele vai voltar, né? Então, isso as empresas estão percebendo, elas já não veem mais o preço da mensalidade do plano como seu único custo, né? Elas já entendem e veem que um atendimento eficiente ele é muito mais importante do que um atendimento barato, né? Por isso que esses planos de saúde de baixo custo, né, estão aí quebrando, né? A gente está vendo aí na imprensa, só você olhar, você está vendo aí alguns planos de saúde que vieram com a proposta de fazer uma mensalidade muito barata e oferecendo, não está dando certo, estão em grande dificuldade. Por quê? Porque os resultados não vêm e aí os clientes acabam voltando para onde tem eficiência. Os números, eles um pouco assustam, a questão do afastamento, né? Desde 2024, a gente vê explodir a questão da saúde emocional, ansiedade, depressão, ansiedade até ultrapassando depressão, historicamente era o contrário, e a gente acredita que ser muito em torno do contexto social que a gente está vivendo, muitas mudanças, muita competição nas empresas e a forma de administrar também a gente vê mudar em várias empresas. E a gente tem também a entrada da NR1, que é uma lei importante que vai dar mais responsabilidade com relação a passivos trabalhistas para esse ambiente de saúde emocional e ter dados atualizados, ter dados de monitorização desses dados e trabalhar ações conjuntas com a empresa, eu acho um grande trunfo, né, desse programa de saúde corporativa em identificar esse risco, aonde que ele está, e de novo, como medicina preventiva funciona, né? A gente identifica risco e traz ações conjuntas para abaixar esse risco. Perfeito, pessoal. Eu vou instigar vocês pra gente estar chegando, né? Estamos chegando, na realidade, no último bloco, com algumas perguntas onde vocês vão falar pra mim se é verdadeiro ou se é falso, rapidamente. O médico de família é só pra coisa simples? Resfriado, dor de cabeça? Não. O médico de família, ele não pode acompanhar pacientes com doenças crônicas graves, como câncer ou insuficiência cardíaca?
Pode. Não e sozinho. deve. Pode e deve. Não sozinho, mas com certeza. Desde o mais simples até o mais complexo. Na saúde corporativa, o médico, ou melhor, todo o ambiente da saúde suplementar é essencial? O conjunto é essencial, né? Eu acho que está cada vez mais claro que ninguém pode trabalhar sozinho, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? E agora eu queria trazer um ponto. Os dados, eles transformam complexidade em clareza, né? E quando você tem clareza, né, você toma decisões melhores, né? E essas decisões melhores é que vão trazer melhores desfechos. Só que essas decisões têm que ser tomadas em conjunto. Eu queria puxar aqui, e eu sei que o Marcelo acompanha muito isso, que no mundo inteiro a gente vem discutindo um perfil, né, de mudança da medicina para uma medicina onde ela é mais previsível, ela é mais prevenível, né, ela é mais participativa, né? A gente tem uma participação do paciente muito maior. Antes era muito assim, eu ouvi o que o médico tem para me dizer. Não, agora não, ele tem que participar de toda a jornada, seja enquanto ele está saudável, seja enquanto ele está doente, seja ele crônico, e até mesmo quando ele está doente grave, ele tem que ajudar, tem que trabalhar em conjunto, e essas informações que a gente passa para o paciente, ele se sente mais seguro, né? Quando a gente dá dados para ele adequados do contexto onde ele está, né, torna ele mais seguro. E a gente quer criar um movimento, né, pela prevenção, né? Eu acho que a grande solução para os sistemas de saúde é sair um pouco dessa medicina curativa e migrar mais para a medicina preventiva. Eu não vou nem entrar na questão financeira, porque a conta não vai fechar se a gente não fizer isso está claro, né? Mas eu quero trazer para a questão humanística, né? Todo mundo é mais feliz evitando ficar doente, não tendo, né, tendo que ir de uma maneira planejada, né, fazendo, né, as revisões programadas, né, e não aquela situação onde que você tem que desesperadamente buscar um atendimento porque você não foi. Chega daquela história de ter orgulho de nunca precisar ter ido no médico, né? A gente às vezes escutava dos mais antigos, né? Não, isso acabou, a gente tem que ter um cuidado contínuo. Concordo, e até remetendo ao início da abertura, a questão do aumento da doença crônica a partir dos 50 anos, para planejar esses 50 com mais qualidade, com mais independência, quanto mais dados e informação de educação eu tiver, mais eu consigo ter melhores hábitos para tornar esses 50 a mais independente, mais feliz e com menos visitas a exames, procedimentos e aquela caixa de um monte de remédios, né? Que acho que é possível com um tratamento continuado e com compartilhamento de dados de forma segura e responsável. E a nossa cidade é uma cidade, a nossa região, né, a grande Florianópolis, é uma região privilegiada, né? Porque a gente vai desde praias maravilhosas, né? A gente caminha um pouquinho para Rancho Queimado, né? Já é serra, né? Em poucos minutos, né? Então a gente tem muitas opções, né, de lazer, né? Aqui a gente tem águas termais aqui pertinho também, né? Então é um privilégio muito grande a gente estar vivendo nessa região, né? E se as pessoas, né, praticarem mais esporte, mais atividades ao ar livre, mais convivência com as pessoas, estimulando o relacionamento físico, não apenas através, né, de interações por telas, né, que está cada vez mais comum, né? Às vezes você tem consegue, né? 10 mil amigos numa rede social e não consegue convidar um amigo para jantar ou uma amiga para, né, fazer um esporte e etc, né? Então acho que isso tem que incentivar muito isso, e tem muito a ver com a saúde mental, né? Que eu acho que é o grande desafio da humanidade agora, dentro dessa nova realidade, né? Além, né, primeiro a gente olhou, era trauma e infecção, né? Depois veio as doenças crônicas e agora a gente tem o desafio da saúde mental. Né? Então, e quando a gente vai olhar assim com muito cuidado,
a gente vê que os hábitos, né, incentivando bons hábitos e retirando fatores de risco, a gente resolve 90% dos problemas. Uma grande parte, né? Eu queria botar uma lupa no que tu falaste agora, porque eu acredito muito nisso, né? Se, por um lado, esse ambiente mais tecnológico, de muita mudança, de muito alerta, de um excesso de informação, ele traz a nossa saúde emocional para um risco maior. Todo esse contato com a natureza, quem gosta de campo, cultivo de plantas, campo, quem gosta de praia, um hobby, uma atividade física e uma boa conversa com uma pessoa que te coloca para cima, parece coisa simples, mas é absolutamente influenciadora de saúde, né, nas questões de doenças crônicas. Doutores, eu agradeço demais, eu acho que essa nossa conversa realmente rendeu bastante e é por isso que eu chamo quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo a acompanhar mais do Conecta Mais Saúde, que é um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Então, novamente, muito obrigada pela participação, uma conversa muito rica. E, novamente, para quem está nos vendo, siga as nossas redes sociais, nos acompanhe no Spotify e viver saudável, esse é o plano. Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável. Esse é o plano.